todos! Eu me chamo Luciana Reis Carpanês e nós estamos hoje numa palestra, né, na palestra desse mês da ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, e a palestra desse mês é sobre o Estado Mundial Cosmoético. Sejam todos bem-vindos. Então, nós vamos começar, primeiro de tudo, explicando um pouquinho, né, o que é a CIPEC. Para quem está chegando, para quem não conhece, a CIPEC, já falamos, né, Associação Internacional, e ela é independente de pesquisas da Conscienciologia, então é uma instituição independente de pesquisa, estudos e ensino, fundamentados prioritariamente na Conscienciologia. É uma associação sem fins lucrativos, uma escola de conscienciologia. Se você tiver interesse em saber mais, até para otimizar a sua evolução pessoal, temos várias atividades na CIPEC que podem, no portal da CIPEC, que podem ser acessados e que estão disponíveis. Então, basta entrar no portal, né, na nossa lojinha virtual, no Evolua Up, aqui o endereço, portal-acipec.org. A sede da CIPEC fica em Jundiaí, mas, de novo, no portal a gente tem uma infinidade de materiais, outras palestras, congressos, cursos que podem ser acessados, tá bom? Então, aqui é um pouquinho, né, entrando ali no portal único da CIPEC, a gente tem links para as nossas redes sociais, para o website institucional, tem a plataforma EAD, né, de ensino à distância de cursos, tem um blog, tem a loja virtual e a agenda de eventos. Então, para quem tiver interesse, está aqui. E a gente sempre começa, né, toda palestra, todo evento da Conscienciologia e também aqui da CIPEC, com o princípio da descrença, que é o estado, a atitude, a tendência de quem não se deixa facilmente convencer. Então, não acredite em nada, nem mesmo no que estamos apresentando para você. Esteja aberto às novas informações, analise-as, reflita e, se possível, tenha suas próprias experiências para somente depois ver se tudo isso faz sentido para você, tá? Bastante importante manter o rigor crítico, né? O rigor científico sobre fazer as suas próprias experimentações. Isso é extremamente importante, ok? Para quem está chegando hoje, o que é a conscienciologia, né? Nós estamos falando aqui que estamos numa palestra de conscienciologia e que a CIPEC é uma instituição de ensino e pesquisa de conscienciologia, tá bom. E o que é a conscienciologia para quem não conhece, né? Conscienciologia é um termo que foi proposto em 1981, nós já estamos com mais de 40 anos, pelo médico e pesquisador brasileiro Valdo Vieira. O professor Valdo, como carinhosamente a gente os chama, ele definiu, né, o termo conscienciologia para dizer que isto é uma nova ciência dedicada ao estudo da consciência. As principais bases que fundamentam esse estudo, a gente já vai falar um pouquinho, mas são autoexperimentação, holossomática, multidimensionalidade, multiexistencialidade, cosmoética e bioenergética. Não vamos explicar todos, porque não são, né, motivo dessa palestra, tema dessa palestra, mas em várias outras palestras e cursos da CIPEC, todos esses conceitos, todos esses paradigmas estão explicitados em profundidade, ok? E quem é a consciência, né? Se a gente está falando que é uma ciência que estuda consciência, quem é a consciência? Consciência somos nós. Então, ela também é conhecida por ego, por self, pela essência do ser humano, por individualidade, ou em outras linhas de conhecimento de tradições espirituais, pode também ser conhecido como alma, como espírito, como vários outros termos. Então, por que cunhar um novo termo de chamar de consciência? Porque todos esses termos que já eram utilizados, eles vêm carregados de um simbolismo muito oculto e muito inconsciente. Então, a gente, se por exemplo, está falando de perispírito ou de espírito, eu já penso em linhas mais, eu já trago muitos conceitos espiritualistas de linhas, como por exemplo do espiritismo, linhas filosófico-religiosas.
E o que o professor Valdo propôs é, não, a gente já carrega muitos dogmas vindos dessas outras culturas, dessas outras correntes, não tem nenhum problema. Para chegar onde a gente chegou, a gente precisou de todas essas correntes, mas agora a gente precisa avançar. E eu só vou conseguir avançar adequadamente se eu me livrar um pouco desses dogmas. Então, por isso que ele trouxe, né, e a Conscienciologia traz uma série de conceitos novos justamente para que a gente avance um grande passo e saia do dogmatismo, que a gente parta muito mais para ciência do que para dogma, tá? Então, a conscienciologia é o estudo da própria consciência, ou seja, o estudo de mim mesmo. Sou eu olhando para mim, eu olhando para a minha individualidade, para as minhas idiosincrasias, para os meus paradoxos, para o que eu tenho de mais positivo, para o que eu tenho de mais negativo, e tentando entender e melhorar e evoluir, ok? A conscienciologia admite a existência de vários corpos, cujo sinônimo também é veículos de manifestação da consciência. Então, a gente não parte do pressuposto que existe só um corpo físico. A conscienciologia parte do pressuposto de que existem quatro corpos: o mental soma, e este é sim a consciência, mas no nível evolutivo que nós estamos, que ainda é bastante atrasado, tem gente muito mais evoluída do que a gente no cosmos, né? A gente ainda precisa de três outros corpos que nos sustentem neste planeta denso, de matéria densa, onde nós habitamos. Então, a gente tem também o psicossoma, que também é denominado do nosso corpo emocional, o energossoma, que é o nosso corpo energético, e o soma, que é o nosso corpo físico mesmo, tá? Então, quem eu sou? Eu, nesta dimensão, reencarnada, a gente também não usa essa palavra, a gente prefere chamar de ressomado, de ganhei um novo soma. Ressomado, a gente tem neste planeta quatro corpos: o nosso corpo físico, o nosso corpo energético, o nosso corpo emocional e o nosso corpo que realmente é a consciência, que aumenta o soma, tá? Quando a gente está consciente, como eu estou aqui apresentando essa palestra para vocês, todos esses veículos de manifestação, eles estão conectados, eles estão todos juntos aqui comigo, por isso que eu estou conseguindo falar, conversar com vocês, gesticular, explicar tudo isso. Se eu for dormir, né, quando eu for dormir hoje à noite, quando todos nós formos dormir hoje à noite, o nosso soma vai ficar lá na cama descansando e refazendo os seus processos bioquímicos, endocrinológicos, metabólicos, e a gente mesmo vai para uma outra dimensão de mental soma, psicossoma e energossoma. Então, isso é o que a gente chama de holossomática. A holossomática, ela pressupõe exatamente a multidimensionalidade. Então, ela estuda, a multidimensionalidade estuda as várias dimensões em que a consciência possa se manifestar. Então, por exemplo, esta dimensão que vocês estão me vendo e estão me ouvindo é uma dimensão. Mas em volta aqui de mim, né, deve ter bastante gente ainda assistindo essa palestra que não está ressomada, que não ganhou um corpo físico, eles estão em outra dimensão, tá? Então, a conscienciologia também parte do pressuposto que temos várias dimensões. Além disso, a Conscienciologia reconhece e estuda a série de vidas intra e extrafísicas, alternadas e sucessivas, que a consciência vivencia em seu processo evolutivo. E nós chamamos isso, a Conscienciologia chama isso de multiexistencialidade ou serexalidade. O que que isso quer dizer? Para a conscienciologia, a gente morre e renasce. Isto não é um paradigma só da conscienciologia, várias correntes filosóficas, Pitágoras dizia isso, várias correntes religiosas, né, o espiritismo fala isso, muito dos hinduístas, os budistas também falam isso. Então, várias dessas correntes admitem a existência de múltiplas vidas, em que a gente vai evoluindo. A gente vai tendo experiências sucessivas, vida após outra, com o objetivo de quê? De evoluir, né? De uma hora eu sou submetida a uma família e aprendo algumas coisas com essa família. Na outra vida, eu vou conviver com uma outra família completamente diferente e vou aprender outras coisas que vão me incentivar a evoluir gradativamente. A autoexperimentação é outro dos grandes princípios, né, da
conscienciologia, e ela se fundamenta exatamente no princípio da descrença, aquele que, né, eu li e apresentei para vocês no início da palestra. Então, a gente nunca deve aceitar uma ideia sem a devida reflexão. Aceitar uma ideia sem refletir, isso é dogma, isso não cabe mais no nosso nível evolutivo. Por milênios, nós todos participamos de vários movimentos dogmáticos. O catolicismo, o protestantismo, o hinduísmo, né? Quando a gente entrava em contato com essas correntes, as pessoas explicavam para a gente, porque é assim, e acredita que é assim. Não, não é mais para a gente acreditar em nada. É para a gente experimentar, para a gente fazer uma análise crítica, uma análise racional, seguida de experimentação pessoal. Isso como um recurso fundamental para a comprovação própria daquilo que lhe foi informado, e assim podendo verificar se faz sentido ou não para você. Então, essa explicação do princípio da descrença e da autoexperimentação, ela está num livro que foi produzido por todos nós aqui na CIPEC, que é o livro que fala da APROCIM, da Assistência Energética Planetária, um trabalho que todos nós que participamos da APROCIM fazemos, e qualquer pessoa está convidada a fazer também, todas as segundas-feiras, às 6h50 da tarde, 18h50, em que por 1 hora e pouquinho a gente exterioriza energia para o planeta, né? Para a melhoria energética do planeta, para uma assistência energética planetária. Então, aqui é a explicação da autoexperimentação e do princípio da descrença. E aí a gente entra, né, agora, né, explicando muito rapidamente, muito superficialmente, como é que a conscienciologia funciona, em quais paradigmas ela se baseia, no que ela se tange. Agora a gente entra no tema da palestra em si, que é o estado mundial, né? Então o tema é estado mundial cosmoético. A maioria das pessoas deve estar olhando e falando, nossa, que é isso, né? Então vamos lá agora traduzir. Para a conscienciologia, muito importante, que eu acabei não falando porque o tema todo da palestra é sobre isso, um dos outros paradigmas, além da multiexistencialidade, multidimensionalidade, holossomática, é a cosmoética. O que é a cosmoética? É uma ética universal, multiexistencial e multidimensional. Então, vamos traduzir um pouquinho. Se, por exemplo, eu brigo com meu vizinho, hipoteticamente, começo a arrumar confusão com meu vizinho, ele faz muito barulho andando em cima da minha cabeça de noite, eu fico brava, soco vassoura no teto, quando eu acho que ele está dormindo, para repreender ele, enfim, nós dois vamos parar no conselho gestor, a nossa briga toma um vulto, e aí pode ser que neste conselho gestor, nesta ressoma, eu ganhe, né, nesta briga. Pode ser que as pessoas virem e falem, não, realmente, o cara fica andando de salto, ou batucando em cima da sua cabeça de madrugada, isso não é legal. Ok, ponto para mim nesta ressoma. Isto é ético, e é antiético o indivíduo que mora no andar acima de mim ficar fazendo barulho no horário que é para todo mundo dormir. Ok. Só que a gente está vendo só uma vida, a gente está vendo só uma situação deste relacionamento que provavelmente é mais longo do que eu estou vendo. Quando a gente ressomou, tanto eu quanto meu vizinho, a gente se esqueceu, porque a gente está no nível evolutivo ainda que a gente precisa se esquecer, de uma série de coisas que a gente viveu juntos já antes. E pode ser que numa outra ressoma eu tenha sido mãe do meu vizinho. E pode ser que eu tenha sido uma péssima mãe, pode ser que eu tenha feito muito mal a ele, inclusive, sei lá, vivemos na Idade Média, eu não tinha dinheiro, não tinha comida, eu abandonei ele. Falei, ó, me espera aqui que eu já volto. E não voltei nunca mais. Então, a cosmoética, ela vai buscar olhar não só uma vida, mas múltiplas vidas, todas as vidas que esses indivíduos tiveram em conjunto. Não uma dimensão, mas todas as dimensões que a gente habita, né, ao mesmo tempo. E ela é uma ética universal, ela é uma ética voltada não para um indivíduo, para um grupo de indivíduos, mas para todas as consciências existentes neste universo, não é nem neste planeta, tá? Então,
Explicando o que é a cosmoética, agora vamos para o que é o Estado Mundial Cosmoético. Ele é um modelo social e político, ele é uma organização planetária fundamentada na cosmoética, ou seja, nessa ética universal, multiexistencial e multidimensional. Então, se a gente pegar, por exemplo, agora um dos múltiplos conflitos que estão acontecendo, infelizmente, neste planeta, nem vou entrar no Oriente Médio, nem vou entrar na Ucrânia e Rússia, né, para não ter muita paixão para nenhum de todos os lados. Vamos pensar num conflito na África. Neste momento, Sudão, Congo estão passando por uma Somália, estão passando por uma guerra civil catastrófica, né? Muitas pessoas morrendo, pouco noticiada. Provavelmente um grupo étnico está vencendo e o outro está perdendo e sendo dizimado. Assim é a história da humanidade, a história bélica da humanidade. Então, se a gente chama, por exemplo, uma corte internacional e julga um destes grupos, pode acontecer de parecer que está tudo bem, mas a gente não sabe o que estes grupos vivenciaram ao longo das suas histórias, né? Do mesmo jeito que pessoas convivem com outras pessoas ao longo das suas múltiplas vidas, nós também participamos de grupos sociais. Então, dá para perceber, às vezes, de uma pessoa extremamente católica, cristã, que frequenta muito a igreja, que desde pequenininho sabia o nome de vários santos, sabia rezar de cor e salteado. Provavelmente esse indivíduo ele já veio com um passado católico cristão. Agora, o indivíduo, por exemplo, que renasce numa família católica cristã, mas desde muito pequenininho ele tem interesse no judaísmo, e ele resolve aprender a língua, e ele resolve ler as escrituras, o Talmud, eu nem entendo muito disso, né? Me perdoem se eu estiver falando besteira. Pode ser que esse indivíduo já tenha um grande passado nessa religião judaica, em grupos judaicos, tá? Então, adianta a gente ficar olhando só o que está acontecendo neste momento? Sim, nós temos que olhar o que está acontecendo neste momento. Mas todos esses grupos já viveram entre si. E a gente não vem dando certo, né? Como humanidade, acho que isso é claro para todo mundo, que a gente está bem longe de estar indo para um caminho bom. Então, o que busca o Estado Mundial Cosmoético? Transcender limitações geográficas, de idioma e de nacionalidade, propondo uma convivência planetária orientada pela lucidez consciencial, pela fraternidade universal e responsabilidade interassistencial. Então, enquanto no mundo tiver alguém muito rico e alguém muito pobre, enquanto alguém tiver com, sei lá, chutando 12, 15 carros na garagem, todos muito caros, e ele só usa este carro, cada carro desses, uma, duas vezes no ano, mas ele mantém. E de outro lado, eu tenho uma pessoa que mal tem o que comer, a gente não tem como estar caminhando para um estado mundial cosmoético, porque a gente precisa de uma fraternidade universal e de uma interassistencialidade. No fundo, para poder caminhar para o estado mundial, a gente tem que ir se livrando devagarinho das amarras do egoísmo, do movimento egóico, do movimento umbilical. A gente tem que transcender para uma lucidez muito maior consciencial. Não, enquanto o mundo tiver no mundo alguém sofrendo, eu posso estar muito feliz, é legítimo que eu esteja feliz, é legítimo que eu esteja lutando pela minha vida, pelo meu conforto, mas definitivamente talvez eu pudesse estar fazendo um pouquinho mais. E aí muitas vezes vem na nossa cabeça, mas e os outros que não fazem? Cada um com seu cada qual, né? Agora na minha intimidade, na minha intraconsciencialidade, eu dentro da minha consciência, eu estou fazendo toda a assistência que é possível eu fazer, ou eu várias vezes, um exemplo bem bobo, né? Várias vezes eu prefiro, por exemplo, num sábado eu não faço nada, não tenho nenhuma atividade, meus filhos já cresceram, eu vivo sozinha, meu cachorro já nem aguenta muito sair porque já é velhinho, e eu fico o dia inteiro assistindo streaming de filme, de série, ou pior.
né, nas redes sociais fazendo nada. Será que eu não podia estar doando um pouco do meu tempo para auxiliar outras pessoas, outras consciências? Podia doar uma hora do meu dia, uma hora da minha semana, uma hora do meu mês. Este mundo é um mundo tão carente que qualquer doação de nossa parte já faz muita diferença na vida dos outros, né? Então, a gente só vai conseguir o Estado Mundial Cosmoético quando a gente caminhar para isso. E isso é importante, mais do que um bairrismo, né? Mais do que limitação geográfica de idioma, de nacionalidade, ela é orientada para uma convivência planetária, para uma maxi-fraternidade. Incentiva o respeito universal, a valorização universal entre todos os seres conscientes, independente de suas diferenças. Então, eu não vou só dar assistência às pessoas que eu gosto, né? Aqui eu vou usar, sei lá, time de futebol, porque tudo está tão polarizado hoje em dia que nem é bom a gente entrar também nisso. Time de futebol. Ah, eu torço para o São Paulo. Por exemplo, eu podia torcer para o Botafogo, para o Flamengo, para o 15 de Piracicaba, para o Ceará, sei lá, para o Bahia, tanto faz. Vocês escolham o time que vocês quiserem. Eu torço para um time. Ah, não, pessoa do meu time rival eu não vou atender. Não, pessoa, eu fazer distribuição de comida e o cara chegou usando a camiseta do time rival, não, não vou distribuir sopa para esse indivíduo, ele que passe fome. Isto não é um respeito universal, isto não é uma maxi-fraternidade. Então, eu vou atender quem estiver precisando, eu serei assistencial com quem precisar e quem bater na minha porta. Quer eu concorde, quer eu discorde das ideias e das falas desse indivíduo, das crenças, dos dogmas desse indivíduo. O importante não são as crenças e os dogmas do outro, o importante são as minhas crenças e os meus dogmas. Eu estou lidando com elas? Eu estou trabalhando para reduzir as minhas crenças e os meus dogmas? Então, eu só consigo o respeito universal quando eu devagarinho for tirando tudo que está muito encalacrado dentro de mim, que tudo que está muito sedimentado dentro de mim, que precisa reciclar, ok? A distinção entre o estado tradicional e o estado cosmoético. Então, o estado mundial tradicional concentra-se em um poder político e estruturas econômicas convencionais centralizadas. Então, hoje, talvez o melhor exemplo que a gente tenha do proto-exemplo, né? Início de um exemplo, né? Começo de um exemplo de um Estado mundial, talvez seja a União Europeia, né? Os grandes estudiosos aí do Estado Mundial Cosmoético, eles falam muito da União Europeia, em que vários países que numa determinada região lutaram a vida inteira uns contra os outros, né? Quanta guerra teve entre França e Alemanha, Itália e Alemanha, Itália e Portugal, Portugal e Espanha, os Balcãs, quanta briga que não tem milenarmente naquele continente. Em determinado momento, a briga foi tão grande, quase dizimou com a humanidade, que eles olharam e falaram: nossa, o que que nós estamos fazendo, né? Será que não tem um jeito um pouquinho melhor da gente focar menos nas nossas diferenças e mais no que nos é comum? E aí eles criaram a União Europeia, de novo, sem partidarismos aqui, concordo, discordo, assim, sejamos, avaliemos os fatos, tá? Cruz, né? Os fatos, fatos mesmo, sem julgamento, sem juízo de valor. A União Europeia, agora a gente tem vários países, se não me engano, acho que já estão em 28 ou 27, se não me engano, que optaram por cooperar. Eles continuam sendo cada um o seu país, então eles continuam. Se a gente puder fazer essa uma analogia para pessoas, cada país continua sendo uma consciência, né? Cada um país tem os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua energia, a sua cultura, o seu modo de agir, a sua língua, mas eles, em conjunto, elaboraram um parlamento superior, né, um órgão legislativo, executivo e judiciário, e optaram por trabalhar em conjunto. Então, harmonizaram leis, harmonizaram normas jurídicas, harmonizaram o sistema financeiro para que tudo flua de uma maneira mais tranquila entre eles, tá? Antes disso, a gente tinha esse foco nesse Estado mundial tradicional, e agora a gente está começando de novo, um embrião, muito embrião, mas nem feto ainda é, né? Está muito lá para trás,
de um estado cosmoético, que vai enfatizar a ética planetária e a evolução da consciência e a harmonia entre todos os seres. Então, independente de como esteja caminhando a União Europeia neste momento, independente dos nossos apoios ou das nossas críticas, eles agora trabalham um pouco mais por meio da harmonia entre si, né? Então, eles não brigam mais, assim, há muito tempo. Agora a gente tem uma guerra na Europa, né? Mas assim, se isso fosse no século passado, provavelmente essa guerra já teria escalado para uma guerra, no mínimo macro-regional, se não fosse uma guerra de toda a Europa, se não tivesse virado uma guerra mundial como as que a gente teve, né, há quase um século atrás. E agora não. Agora o conflito está lá, delimitado entre Rússia e Ucrânia, e não escalou. Não melhorou, mas também não escalou, tá? Princípios básicos da cosmoética aplicada. Para a gente poder pensar no estado mundial cosmoético, a gente precisa pensar de como eu posso ser mais cosmoético no meu dia a dia, como é que eu priorizo a cosmoética? Primeiro, por meio do autoconhecimento. Então, a cosmética enfatiza o desenvolvimento e o autoconhecimento como base para ações conscientes e éticas. Aqui eu tenho um exemplo, né, de vida real nossa. Se a gente pensar, às vezes, em ações que a gente fez quando a gente era pequenininho, quando a gente era criança, eu bati no meu amiguinho. Uma vez eu lembro de quando eu era pequeno, que eu bati no meu amigo porque eu queria o carrinho dele. Bom, hoje, várias vezes na rua, a gente quer o carro dos outros, mas eu não saio batendo nos outros para pegar o carro dos outros. Então, dou este exemplo muito simplório, né? Muito é, infantil, de dizer que, conforme a gente vai se autoconhecendo, conforme a gente vai avaliando as nossas emoções, aprendendo por meio do mental soma, melhorando a nossa energia, a gente vai se autoconhecendo e isso vai levando ao desenvolvimento a ações mais conscientes e mais éticas. Então, o estado mundial, quando a gente olha e fala, nossa, o estado mundial, parece uma coisa meio de Star Wars, né? Filme de ficção científica, Confederação Galáctica, né? Brincadeiras à parte, parece uma coisa tão distante, né? Parece algo tão longe de nós, e realmente está. No nosso nível evolutivo, nós ainda estamos bem longe do estado mundial cosmoético. Mas sempre nos passa a impressão de que a gente precisa que isso seja de cima para baixo. Alguém resolveu fazer o Estado Mundial e pronto. Cumpra-se. Daqui para baixo todo mundo vai ter que ser cosmoético e interassistencial. Não, a gente não entende que isto é o contrário. A via é outra. A via é de mim para o mundo. Então, se eu faço a minha parte sendo uma pessoa mais cosmoética, se o meu vizinho faz a parte dele sendo mais cosmoético, se o meu filho faz a parte dele, se o meu outro vizinho de frente, se o meu vizinho do prédio do lado, se meu pai, minha mãe, meu papagaio, o periquito, todo mundo vai fazendo a sua própria parte, a gente vai devagarinho tendo pessoas no mundo que não estão interessadas no heteropoder, o poder delas sobre os outros. A gente vai tendo cada vez mais pessoas no mundo interessadas no alto poder, no exercício do alto poder. Não, entre responder muito mal criado e ser bastante educado, mesmo numa situação adversa, eu escolho ser educado, tá? Isso é a base do Estado Mundial Cosmoético. De novo, não é de cima para baixo, não é por meio de belicismo, de guerra. O exercício do heteropoder, eu querer controlar o outro, ele é um exercício de violência, sempre, né? Ele é um exercício bélico. Como é que a gente pode caminhar para o antibelicismo completo? Eu deixando que os outros façam o que eles acham que tem que fazer, e eu fazendo comigo o que eu acho que eu devo fazer, o que é ético, o que é cosmoético, o que é fraterno e interassistencial. Mas Luciana, eu estou vendo que o outro vai quebrar a cara daqui 3 dias. O que ele está fazendo hoje, ele vai. É uma pessoa que eu gosto, que convive comigo, é meu filho. Eu estou vendo que ele está indo para o caminho ruim. Nada impede que eu oriente e que eu esclareça, né? Que a gente fala muito na conscienciologia da tarefa do esclarecimento. Sim, devo esclarecer. É minha obrigação cosmoética e interassistencial chamar ele e falar: filho,
cara, você tá indo pro buraco, você tá cavando um buraco debaixo de você. Sim, é minha obrigação cosmoética dizer isso, mas com base no conhecimento que ele tem, incluindo as orientações e os esclarecimentos que eu fiz, ele tem o livre-arbítrio de escolher o caminho que ele quer. Por outro lado, eu também tenho o livre-arbítrio de escolher o meu caminho, de escolher o que eu quero, e há muito tempo eu decidi não cavar mais buraco debaixo de mim, né? Então, é só por meio do autoconhecimento que a gente consegue ser cosmoético e que a gente para de querer exercer o heteropoder e passa a exercer o autopoder, tá? Responsabilidade cósmica, né? A cosmoética, ela traz também a responsabilidade cósmica, promove a ideia de responsabilidade por nossas ações no contexto universal e interconectado da existência. Aqui eu dou um exemplo muito bobinho. Outro dia eu estava dirigindo com bastante sono, e aí eu nunca masco chiclete, nunca chumpo bala, isso não é um hábito meu, mas aquele dia eu estava com bastante sono, realmente tinha dormido mal alguns dias seguidos, por trabalho, por insônia, enfim, e falei, quer saber, vou passar na padaria, vou comprar um chiclete, só para conseguir chegar, né, com um pouquinho mais de segurança onde eu tenho que chegar, não tinha como dormir, então fui mascando o chiclete. Em determinado momento, quando eu abri a porta, quando eu cheguei no local, o papel de bala voou e caiu no chão. E aí, meu primeiro pensamento, vou pegar. Mas caiu debaixo do carro do lado, onde eu estava estacionada, dava para pegar, mas ia dar um pouco mais de trabalho. Segundo pensamento, não, ninguém vai ver, ninguém viu, não vou pegar. Terceiro pensamento, eu tenho certeza que foi meu amparador me dando bronca. Sim, Luciana, não precisa ninguém saber, não precisa ninguém ver. Você viu, então vá pegar, né? Então, fui lá e peguei, ok? Isso é responsabilidade cósmica. Eu não faço certo porque os outros estão vendo. Eu faço certo porque o certo é o que deve ser feito, independente de quem esteja vendo. Não interessa, eu estou vendo, eu sei que eu estou fazendo o errado. E eu, em determinado momento da minha evolução, já decidi que não faço mais o errado, né? Todos nós, em determinado momento da nossa evolução, escolhemos fazer só o certo. Então, isso é responsabilidade cósmica. Um papel de bala, de chiclete, que eu deixasse ali debaixo, se chovesse, se voasse, podia ir para o bueiro. O meu papel de bala não ia entupir um bueiro, não ia causar uma enchente. Mas o meu papel de bala com a bituca de cigarro do outro, com outro papel de chiclete, com outro papel do não sei o quê, com a outra sujeira do não sei o que lá, entope bueiro e pode fazer um estrago naquele estacionamento. Então, isso é responsabilidade cósmica. Além disso, o respeito à diversidade. Valoriza a aceitação e o respeito pela diversidade em todas as suas formas dentro do cosmos. Então, de novo, não interessa para que time o outro torça, quero nem saber. Não interessa para quem ele vota, não interessa se ele é esquerdo ou direito, se ele é superior ou inferior, se ele é branco, amarelo, preto, roxo, a cor do arco-íris, não me interessa a orientação sexual, como ele gosta de se manifestar em relação ao seu gênero, nada disso me interessa. A única coisa que me interessa é o bem-estar do outro e o meu bem-estar. Que o outro evolua e que eu evolua também. Isto é cosmoética. E que bom que existe quem gosta de preto, de vermelho, de amarelo, de, sei lá, laranja, de bolinhas roxas. Que bom, porque traz mais cor para o mundo, né? É na diversidade que a gente cresce, não é? Se todo mundo fosse igual, se todas as casas fossem iguais, se todas as pessoas se vestissem iguais, isso mata o ser humano. A gente tem alguns poucos exemplos na história da humanidade que mostram que devagarinho a gente vai ficando mais sedimentado, mais dogmático. Não, que bom que tem o diverso. E é para ter o diverso e a gente tem que respeitar o diverso. É só por meio do diverso que a gente evolui. E foca no bem-estar coletivo, né? Na promoção do bem-estar coletivo como um princípio essencial da cosmoética aplicada. A maxifraternidade
desculpa, o Estado Mundial Cosmoético, ele tem a maxifraternidade e o universalismo como pilares. Então, o que é a maxifraternidade? A conexão profunda e solidária entre todos os seres, promovendo respeito e empatias universais. Então, de novo, pode passar uma pessoa na minha porta, tocar a campainha, e eu olhar lá de longe e falar, ai, ela veio pedir comida. Ai, mas eu não gostei deste indivíduo, então não vou ajudar este indivíduo. Não, a Maxi Fraternidade diz para mim, dane-se se você gostou, se você não gostou desse indivíduo, não interessa. Não estamos perguntando se você gostou ou não. Estamos dizendo que, em tendo uma pessoa com necessidade, a gente tem que ajudar, tá? Universalismo enfatiza a unidade e interdependência de todas as pessoas e seres no universo, destacando a ética inclusiva, né? Então, o universalismo diz que tem espaço para todos no mundo, para as pessoas que eu gosto, para as pessoas que eu não gosto, para as pessoas que eu concordo, para as pessoas que eu discordo. O mundo é feito de seres diversos. O mundo é feito de consciências diversas. Cada consciência é única e merece respeito por isso. E os pilares, então, da ética, né, da cosmoética, são a maxifraternidade e o universalismo, né? Isso guia para ações cosmoéticas e éticas globais. Então, o que que a gente pode ter, né? Que o Estado mundial pode trazer, né? Quando, né? Conforme a gente for caminhando para ele, como é que ele pode contribuir para a nossa evolução individual e também para a coletiva? Primeiro, ele pode contribuir com a expansão da consciência. O estado cosmoético promove a ampliação da consciência individual para uma percepção mais ética e integrada do mundo, né? Só isso já faz eu evoluir. Eu sempre morei na cidade onde eu moro, mais 2 vezes na vida, por 3 anos, coincidência ou sincronicidade, ainda não sei. Uma vez eu vivi em outra capital aqui do Brasil, por 3 anos, e 2 anos e quase três, e outra vez, por quase 3 anos também, eu vivi em outro país. E a ampliação e a expansão da consciência foram inenarráveis. Eu costumo dizer, né, isso é frase minha mesmo, de que eu vivi uma vida dentro de outra vida, né? Conviver com outras línguas, conviver com outras culturas, conviver com indivíduos de hábitos muito diferentes do seu, isso traz uma ampliação da consciência individual, uma maxi-fraternidade, uma integralidade, uma interassistência, assim, inenarráveis, né? Então, isso promove uma grande expansão da consciência. Promove também o desenvolvimento ético, né? Para fortalecer valores pessoais que impactam positivamente o convívio social. Então, é isso. Lá no outro país onde eu vivi, não dava para eu ser carrancuda, porque aí eu ia ter mais dificuldade de aprender as coisas, de conseguir as coisas que eu precisava. Era muita necessidade que eu tinha, a começar que eu não fui falando a língua maravilhosamente bem. Eu fui me virando na língua. Então, isso faz com que a gente estimule o convívio social, tá? E faz também, promove a evolução coletiva, a evolução individual contribui para sociedades mais justas, harmoniosas e sustentáveis. Promove ainda paz, ética e universalismo, né? Então, o Estado Mundial Cosmoético baseia suas ações em princípios éticos universais para promover justiça e respeito mútuo. Então, um mundo guiado pelo Estado Mundial Cosmoético é um mundo definitivamente com muito menos belicismo do que a gente tem hoje, com muito mais respeito e muito menos violência do que tem hoje. Minimiza conflitos, exatamente o que a gente está falando. Iniciativas são focadas em reduzir conflitos entre diferentes grupos culturais e sociais para garantir a paz. Uma vez eu assisti uma palestra, era bem de no YouTube mesmo, uma palestra muito boa, e era numa época, né, que começou essa grande polarização aí na política, e o professor, a pessoa que estava dando a palestra, falou: a gente só foca no que a gente tem contra, né? Então, a esquerda acha que o melhor é ter um Estado mais inchado, apoio social, um Estado como garantidor, né, de segurança, de educação, de saúde, um Estado mais
atuante, né, mais inspetor, enquanto a direita acha que tem que ter um Estado mínimo e que as pessoas têm que se virar por si e que deixa que as coisas vão se organizando por si só. Se a gente só olhar para esse lado, realmente a gente vai ter polarização. Mas se a gente olhar que tanto esquerda quanto direita, tanto Corinthians quanto Palmeiras, tanto, sei lá, pessoas afrodescendentes quanto pessoas descendentes, né, asiáticos, é, todas elas querem o melhor no mundo, né? Todas elas querem que o mundo fique melhor, que os países sejam melhor, que a população não sofra tanto. Então, ao invés da gente focar só nas nossas diferenças, por que que a gente não foca no que a gente tem de comum? A maioria das pessoas, a imensa maioria das pessoas neste planeta e neste universo quer um mundo melhor, quer um universo melhor. Só que cada um acha que o jeito de ter um universo melhor é do meu jeito. Não, e se a gente começar a discutir, um escutar, discutir no sentido de conversar, né? Não no sentido de brigar. Se a gente começar a conversar e tentar entender, tá bom, você quer que o mundo seja melhor como? Escuta o outro de verdade. Não fica já julgando. Para e ouve o que o outro está falando. E aí, em determinado momento, você vai virar e falar: então tá bom, outro. Agora você escuta como eu acho que o mundo tem que ser melhor. Não dá nem para ser para mim, não dá nem para ser para você. Então, neste meio, como é que a gente pode fazer? Tudo fica muito melhor, né? Convivência pacífica, um fomento de convivência pacífica entre múltiplas culturas e espécies assegura um ambiente harmonioso e inclusivo. Exatamente o que nós estamos falando. Além disso, tem um grande impacto na convivência entre relações planetárias, né? O modelo de Estado mundial cosmoético promove uma convivência mais integrada entre as nações, valorizando, como a gente já falou, o respeito e a colaboração mútua. Traz uma cooperação global, estimula a cooperação internacional para enfrentar desafios comuns e alcançar objetivos sustentáveis, né? Eu há muito tempo acompanho deslocamento, fluxos migratórios. Eu não sei dizer por quê, mas este é um assunto que me interessa deveras e tive alguns momentos da minha vida que eu tive não impacto, mas nunca tive um impacto grande por fluxos migratórios, mas assim, me chama a atenção e fluxos migratórios chegaram bem perto de mim, assim, né? E aí, estudando fluxos migratórios no geral, né, pessoas que saem em massa de um país para tentar chegar em outro país, é, é porque estão precisando sair deste país de onde elas estão saindo. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, do Sudão, né? A África debaixo do deserto do Saara, o que os estudiosos chamam de África subsaariana. A África subsaariana, há muito tempo, né? Algumas poucas décadas, 2 ou 3 décadas, por conta aí realmente do aquecimento global que a África já sente bem antes do que nós estamos sentindo, o Saara ele vem aumentando, né? Então, ele vem pegando áreas que antes eram terras férteis. Então, ele vem descendo ali na África. E aí, alguns grupos que eram muito pastoris, muito de plantação, de agricultura, eles não têm mais terra fértil para pastar, para arar ou para criar os seus rebanhos. Então, são grupos que estão empobrecendo. Pobreza vai gerar violência, violência vai gerar fluxo migratório. Se eu não concordo e eu não quero ser violento, só me resta sair daqui, porque senão a minha família e eu começamos a ficar em risco. Então, começou a ter um fluxo migratório bastante importante da África, da subsaariana para norte da África, principalmente ali Sudão e Líbia, e da Líbia começou a ter um fluxo migratório e um comércio de fluxo migratório para colocar gente em barquinho para poder ir para a Europa, né? É, a gente teve aí em 2016, que foi um ano que a mim me impactou bastante, muitos navios de pessoas que morreram ali no Mediterrâneo, com várias crianças, com gestantes, todas morrendo por conta da travessia ali, né, da Líbia para o sul da Itália, principalmente, ou para Malta. É, ninguém vai colocar o seu filho num barquinho com 35 pessoas onde cabem 15 em sã consciência, porque eu quero viver uma vida na Europa. Porque é chique viver na Europa. Não.
A gente só vai colocar o nosso filho num barquinho desses se o que sobrou para trás é bem pior do que esse barquinho, né? Então a gente precisa caminhar para conversar países para que a gente tenha uma ajuda mútua. Então, se, por exemplo, a Itália está sobrecarregada com a imigração, durante muito tempo foi a Alemanha que teve bastante sobrecarregada com a imigração, para mim, uma atitude extremamente inteligente da Alemanha foi: então vamos lá, Líbia, vamos conversar para entender o que está acontecendo, onde eu posso te ajudar e onde você pode me ajudar para que eu tenha menos impacto de todas essas pessoas que estão chegando aqui tão carentes e que o Estado estou tendo que bancar. Então, eu adoro muito a frase: uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, né? Se eu fico só olhando que a minha mão tá suja e o outro só fica olhando que a mão dele tá suja, ninguém vai lavar o rosto. Então, a gente precisa de cooperação global. E isso também vai gerar uma preservação ambiental, né? A gente está aí na beira da falência do planeta, né? Daqui a pouco a gente vai ser expulso porque nós somos uma praga dentro do planeta, né? Nós somos uma doença dentro do planeta. E isso vai ajudar também a entender que a preservação ambiental é parte essencial desse sistema planetário interconectado. A gente teve alguns movimentos históricos, né, de ética e de universalismo, mas nenhuma muito grande. Citamos aqui três grandes movimentos, né? Primeiro, os movimentos éticos universais, eu coloquei aqui, né, a Declaração dos Direitos do Homem. Então, diversos movimentos históricos promoveram valores éticos universais que formam a base do pensamento cosmoético. A gente teve aí uma grande ampliação, principalmente neste século e 1900 até agora, de pacifismo e de direitos humanos, né, principalmente depois da segunda metade aí do século XX, né, de 1950 para frente, principalmente pós-Segunda Guerra. Então, eles foram pilares fundamentais também em movimentos que anteciparam o Estado cosmoético, e a gente já teve alguns, né, esses movimentos todos refletiram aspectos do Estado cosmoético, apesar de suas limitações e incompletudes históricas, né? Então, a gente, para poder evoluir, a gente precisa, né, se apoiar em quem veio antes de nós. Então, aqui não é no sentido de menosprezo no que os outros fizeram. É, para poder estar onde nós só estamos porque os outros fizeram. Mas agora dá para a gente caminhar um pouquinho mais, tá? A gente teve várias figuras que representaram avanços éticos globais, então lideranças éticas e humanitárias, né? Líderes globais aí que simbolizam avanços em ética e humanitarismo e que moldam valores atuais. Aqui eu acho que um exemplo bastante importante que as pessoas costumam citar são Gandhi, ou Nelson Mandela, também com prós e contras. Lembramos que eles são humanos, né? Que eles também não são super evoluídos. É, mas a gente tem figuras que foram bastante importantes, né, e que nos inspiram, se não em toda a figura, pelo menos em parte da sua figura. E os princípios cosmoéticos atuais são inspirados por exemplos de líderes éticos históricos, né? Então a gente, de novo, não está desfazendo tudo que os outros fizeram, muito pelo contrário, nós estamos aqui porque os outros fizeram o que fizeram. Mas agora é o momento da gente fazer mais, né, pelas próximas gerações. A gente, apesar de novo desses exemplos históricos, a gente teve algumas limitações. Então, esses exemplos históricos oferecem inspiração, mas carecem da integração da consciência multidimensional necessária para a cosmoética. Então, a gente fica pensando só numa ética planetária desta dimensão, mas a gente esquece que existe, né, outras dimensões aí também, outros planetas. A cosmoética exige uma consciência que transcenda perspectivas limitadas para abarcar valores éticos, universais e multidimensionais. Então, é exatamente isso que a gente está falando, né? A cosmoética ela é baseada nos princípios, nos paradigmas da conscienciologia. E é fundamental evoluir para um novo paradigma que incorpore a ética cósmica de forma completa e integrada. Técnicas, então tá bom. Dito tudo isso, como é que a gente pode fazer? Primeiro, caminhar para a nossa autopesquisa. A gente vai fazer uma reflexão contínua e vai caminhar para o nosso autoconhecimento e para a nossa evolução pessoal. Só isso já diminui o belicismo no mundo. Ai, Luciana, mas vai diminuir 0,0001%, porque tem 8 bilhões de pessoas neste mundo e eu sou só uma. Tudo bem, já diminuiu, né?
Se você fizer a sua parte, se eu fizer a minha parte, de novo, se o papagaio, o periquito, o cachorro, o vizinho, a pai, a mãe fizerem a parte deles, pronto, já não é só 0,000 qualquer coisa, já é um zero qualquer coisa, né? O esforço para uma vida cosmoética. Então, viver de forma cosmoética envolve escolhas éticas que beneficiam a humanidade e o cosmos. Eu vou deixar de pensar mal dos outros, eu vou deixar de falar mal dos outros, eu vou caminhar para pensar o bem e mandar as melhores energias para todo mundo, né? Eu não vou ser sectária, não, eu sou corintiana, então eu só gosto de corintiano, não gosto de palmeirense e São Paulino. Não, não interessa quem eu sou, para que time eu torço, para que político eu voto, para nada. Não interessa, tá? Eu não penso mais mal de ninguém. Construção do Estado Mundial Cosmoético. Então, a transformação pessoal, por meio da autopesquisa e da cosmeticidade, vai contribuir para o mundo global ético e consciente. De novo, pode ser de cima para baixo? Pode, vai ser muito menos eficaz do que ser de baixo para cima. O que que eu quero dizer? Pode ir do todo para cada consciência? Pode, mas é muito mais forte se vier de cada consciência para o todo. Então, a gente só vai alcançar o estado mundial cosmoética quando a maioria das pessoas neste planeta forem cosmoéticas, né? Por isso, a gente precisa dessa educação cosmoética para a expansão da autoconsciência. Então, uma educação focada no desenvolvimento da autoconsciência ajuda indivíduos a entenderem seus valores e ações profundas. Isso é um dos grandes motivos da existência da CIPEC, né? A CIPEC, ela trabalha para reurbanização, para a reurbanização, para que esse mundo deixe de ser tão pesado, tão denso, tão arcaico, tão pouco evoluído, né? E a gente só consegue isso por meio da educação. Ensinar valores cosmoéticos incentiva uma ética planetária e respeitosa para uma convivência sustentável. Tem vários estudos de cultura organizacional que mostram que, para que a gente consiga ter uma mudança cultural numa sociedade, isso só acontece em 1 a 2 gerações. Então, vou usar um grande exemplo de corrupção, que é o que a gente mais usa, né? Hoje, no mundo, a gente tem a maioria do mundo corrupto. Se eu ensinar, e para essas pessoas que estão vivendo neste mundo, neste momento, na sua vida adulta, e que já são corruptas, eu vou conseguir muito pouco ganho. Eu vou conseguir alguma ação eh, de penalidade, né? Vai preso, ou tem que devolver dinheiro para os cofres públicos. Mas o indivíduo mesmo vai mudar muito pouco a sua moral e o seu caráter. Agora, se eu já ensino a próxima geração, né, de pequenininho, a ser mais ético, ser menos corrupto, essa geração já cresce melhor. Ela ainda pode ser um pouco influenciada pela geração anterior, mas eu já tenho um saldo melhor. Agora, se essa próxima geração ensina a geração seguinte, aí o ganho é estratosférico, né? Então, é lento, mas a gente tem que fazer a nossa parte, ok? Formar indivíduos para convivência ética integrada, e isso prepara a sociedade para desafios globais. Como é que a gente promove essa cidadania planetária e essa cooperação? Primeiro, com um sentimento de pertencimento global. Então, é muito legal que a gente deixe de ser brasileiro e passe a ser terráqueo, dando um exemplo. Tendo estudado também bastante sobre a União Europeia, né, sobre a Europa de um modo geral, a maior parte dos autores dizem que sim, a União Europeia deu certo e não vai andar para trás. Pode passar por períodos melhores, períodos piores, mas não vai deixar de existir a Comunidade Europeia e a União Europeia. Por quê? Porque a gente criou uma nova geração que se sente europeu, desculpa, não só italiano, alemão, português, francês, belga, não, principalmente os estudantes, as novas gerações, elas já sentem que eles são europeus, mais do que o seu país de origem. Então, isso já é uma grande promoção de cidadania e de cooperação. Fortalecimento aí de mecanismos colaborativos que são essenciais para a cooperação global e desafios compartilhados. E cidadania planetária e cooperação são pilares para estabelecer um Estado baseado na ética universal.
Além disso, valorização da diversidade e respeito, né? A gente já falou. Que bom que existe o diferente. Que bom que alguém pensa diferente de mim. Que bom que talvez esta pessoa mostre que em determinado momento eu estou pensando melhor. Eu posso melhorar, todo mundo pode melhorar, né? Então, valorizar as diferenças culturais, sociais e existenciais é essencial para promover a harmonia global. E os princípios cosmoéticos enfatizam o respeito e a fraternidade universal entre todos os seres humanos. Concluindo, né, para ter um avanço ético global, o Estado Mundial Cosmoético simboliza um importante progresso ético para a humanidade, promovendo valores universais. Fundamenta-se na cosmoética, né, e baseia-se ainda nos paradigmas da conscienciologia para guiar essa transformação consciencial. Mas isso só se dá por meio da educação e da autotransformação. E tudo isso leva para a cooperação entre indivíduos e, consequentemente, entre nações, que é vital para a gente construir um futuro harmonioso e evolutivo para todos. Agradeço e espero que tenha ficado aí uma pulguinha atrás da orelha de vocês, de conhecer mais, de conhecer tanto a conscienciologia quanto os materiais que a gente tem disponível na CIPEC. Se você está assistindo essa palestra hoje e já tem interesse, entra aí no site da CIPEC, no portal e passeia, porque tem bastante material, tá bom? Sejam bem-vindos. Muito obrigada por me ouvir, muito obrigada por nos ouvir em nome da CIPEC e até mais.